Adolescentes, de uma maneira geral, têm um processo de vespertinilização. Adolescentes, eles tendem a dormir mais ou menos meia-noite e acordar um pouquinho mais tarde. Por isso que escolas, por exemplo, que obrigam o adolescente a acordar 6 horas para pegar um busão para ir para a escola, cara, é um crime contra o sistema biológico do adolescente. Ele acorda, inclusive, mole, assim, ó. Ele acorda no meio do sono profundo. Então, dormir bem. 5 horas da manhã, todo dia. 7 a 9 horas por noite, passando por todas as fases de sono. Só pra gente não perder a resposta, porque a gente entrou no sono, mas o objetivo é responder sim, que alguém eu vou voltar lá. Então, primeiro ponto é você ter um sono adequado, porque até onde a gente sabe, a aprendizagem, de uma maneira geral, tanto implícita quanto explícita, ou seja, as aprendizagens explícitas seria você saber onde é a capital do Brasil, o que é um CDI, essas coisas é uma aprendizagem explícita, você sabe que sabe. A aprendizagem implícita são hábitos. O hábito é uma aprendizagem, envolve uma mudança de circuito no seu cérebro para você conseguir alterar o seu comportamento. Essa mudança de circuito no cérebro, ela é sonodependente. Então a pessoa que dorme mal já vai ter mais dificuldade de mudar hábitos. Porque você, de certa forma, é como se você não tivesse o cimento muito bom para construir uma casa. Vai ser mais difícil você construir uma casa se o seu cimento for ruim. Então, o sono é um pilar fundamental. O segundo ponto e talvez mais importante, que difere as duas pessoas, quem consegue e quem não consegue mudar um hábito, é o ambiente onde essa pessoa vive, cara. Não tem como. É inegociável. Se você vive em meio a pessoas que bebe, fuma, não sei o que e tal, vai ser muito... Você pode até conseguir, tá? Não é 8 ou 80, você pode até conseguir. Mas vai ser muito menos provável você conseguir ter uma alteração significativa de hábito se você vive em meio e a um contexto de pessoas que têm aqueles hábitos ruins, do que se você viver em meio a um contexto de pessoas que nutrem outros tipos de hábitos. Então, se você quer alterar um hábito, você deveria se preocupar em andar e conviver com pessoas que tenham os hábitos que você busca. E também, né, vale ressaltar, alterar hábito é uma coisa que a gente fala como se valesse para todos os hábitos, mas hábitos, tem hábitos e hábitos. Por exemplo, tem até um estudo de uma pesquisadora que tentou quantificar quanto tempo a gente demora para formar um hábito. Tem a história dos 21 dias, não sei se vocês já ouviram, né? Que não tem essa... Não... São 66, não é? Média de 66 dias para formar um hábito, só que é uma média que varia de 14 dias a quase 300. Lá vem aí o desafio de 66 dias, hein? Para isso. 5 e 6 da manhã, 66 dias consecutivos. Não, cara, isso aí eu perdi uns anos de vida com esses desafios. Tá na hora de, né? Aí, não. Você tá com uma carinha tão bem. Eu tinha que dormir 4 horas por dia por causa disso. Perdi cabelo, engordei. A culpa foi minha. A culpa totalmente do Thiago. Cabelo branco, ó. E assim, Thiago, os hábitos são distintos nesse estudo de 66 dias, cara. Por exemplo, ela tinha o hábito da pessoa beber mais água, tinha o hábito de comer uma fruta e de fazer exercício. Tá. O que ela viu? O hábito de beber mais água foi o mais rápido a ser formado, em média, nas pessoas. Porque é mais fácil. Você deixa a garrafa aqui no seu lado. É diferente de você ter que ir à academia, que envolve interação social, envolve deslocamento, envolve abrir mão de um tempo da sua vida para fazer aquilo. Problema de interação social mesmo. Mas às vezes a pessoa demora para formar o hábito porque tem essas barreiras para vencer. Então, hábitos mais simples são mais simples, hábitos mais fáceis são mais fáceis de formar, e hábitos que envolvam um complexo muito grande acabam demorando mais. Agora, cara... Mas o principal é o ambiente, tá, cara? É o ambiente, né? Contexto. Principal mas aí não é uma atitude... Eu entendi que, lógico, fica mais fácil. Mas não é uma atitude meio radical. Por exemplo, eu gosto do Kaique. O cara é meu irmãozão aqui, mas ele tem hábitos terríveis. Não vai durar muito tempo. Mas eu quero continuar falando com ele, entendeu? Mas você não precisa parar de falar com ele. Então, mas você falou que você largou seus brother aí, por exemplo. Não, eu não larguei meus brother. Eu só falava assim, cara, eu não vou final de semana aí, pelo menos não nesse, eu vou 1 a cada 3. Entendi. Dá uma reduzida. Dá uma reduzida. E, cara, é meio que o mundo... não é que não eu já dá. abandonei. É tipo quando já, você vai investir, por exemplo, você vai investir dinheiro, você não deixa de gastar em outro lugar. Aquilo que não tem uns brothers de 20 anos. Eu já abandonei a galera e hoje não faz falta nenhuma. Exato. É que o que o Wesley tá falando, não é que assim, ó, se você não mudar de ambiente, você não consegue mudar o hábito. O que ele tá falando assim, se você não mudar de ambiente, vai ser mais difícil disso acontecer. Então, o seu esforço vai ter que ser muito maior. Exato.
né, de fato. Realmente, imagina, tá todo mundo te oferecendo uma comida e você tem que dizer não. Cara, caraca. Aí te pega num dia que você dormiu mal, tá estressado e fala, só hoje. Só amigo maconheiro. Você tem que escolher. Se você tem, vamos pegar 100% aqui do seu ambiente, família, trabalho e amigos. Família, você não vai conseguir excluir a sua família, então você tem que excluir os outros dois para você conseguir... Complexo, É um jogo, cara. É um jogo de alterações. Agora, eu tenho umas reflexões aqui. A gente tá falando de um hábito, então a gente tá falando sobre a mudança de um hábito, né? A lógica ali do gatilho, a rotina, a recompensa. E a gente tá falando aqui sobre crenças também. São dois assuntos distintos, mas tem algumas similaridades. Então, muito do que a gente é hoje, se não for tudo, né? Talvez um pouquinho da genética e tal, tem a ver com o que a gente aprendeu na infância, os traumas, os impactos emocionais e etc. Né? E aí, às vezes, a gente nem sabe explicar e precisa de um deep dive, assim, pra você descobrir o que aconteceu lá atrás para hoje você ser assim. Né? Então, quando a gente fala de dinheiro, já que a gente tá falando de grana, negócio, então, pô, medo de perder dinheiro, culpa de enriquecer, e uma falta de merecimento, uma série de coisas, né? Isso daqui tem a ver com crenças. E aí depois a gente tem hábitos que tem a ver com, cara, o que a gente aprendeu a fazer, se acostumou e, cara, virou algo automático que a gente faz com menos esforço, talvez. E a gente falou um pouco sobre como mudar um hábito, por mais que eu acho que dê até pra gente talvez aprofundar um pouco mais aqui, isolar essas variáveis. Mas e quando a gente vai pra uma crença e que tem às vezes aquela pessoa que ela tem certeza de uma coisa da vida dela, por exemplo, eu fico nervoso quando eu vou falar numa reunião. Eu não consigo ficar seguro numa reunião, eu fico nervoso, eu me tremo todo. Você fala, cara, mas você é inteligente, você é bom, você não sei o que lá. Como que você fica assim? A pessoa, cara, eu não sei, não consigo e tal. Tem várias coisas aqui. Então, se eu for falar de crenças e traumas, assim, como que eu posso ressignificar, aprimorar, perdoar, mudar uma crença do passado que às vezes é algo que me impede de crescer, dar o próximo passo, ganhar mais dinheiro, por exemplo. A gente, dentro da psicologia de uma maneira geral, essas crenças que você citou, elas têm dois nomes diferentes que dizem mais ou menos a mesma coisa, dependendo da perspectiva epistemológica que você for estudar a questão. Tem uma que a gente chama de crenças centrais, que são padrões fixos de comportamento que você desenvolve durante a sua vida devido à sua interação com o ambiente, com a sua história pregressa e como as pessoas... Por exemplo, você pode ter uma crença de desamor. O que é isso? Muito comum em pacientes com depressão. Crença de desamor, crença de incapacidade, crença de insuficiência. No ensino fundamental, você sofreu bullying. Bullying, seus pais se separaram, não sei o que, seu irmão não dava bola pra você, alguma coisa assim. No ensino médio, você tinha uma namoradinha e descobriu que ela te traía um tempão com o cara da escola X lá, que era descolado, e você passou ali de corno na frente de todos os seus colegas e tal. Mais uma moedinha dentro desse sistema de crença. Na faculdade, você não tinha muitas pessoas para conviver, e aí você vai criando pilares, camadas sedimentares de experiências que vão formando a sua visão de mundo e forma como se fosse uma lente pela qual você enxerga o mundo. Se você pegar, por exemplo, falar em público é uma situação específica. Tem pessoas que enxergam a mesma situação de forma distinta. Você enxerga de um jeito, uma oportunidade de falar em público, vou lá. Ele enxerga de outra, não tem muito problema, eu vou fazer. O outro, não, pelo amor de Deus, e o outro nem ferrando que eu falo em público. Então, a situação em si, ela não tem poder de alterar a emocionalidade de uma pessoa. Depende da forma como essa pessoa enxerga essa situação. E a forma como essa pessoa enxerga essa situação é pautada e fundamentada por essas crenças centrais, que podem também ser chamadas de comportamento regido por regras, que é um outro tipo de nome, mas basicamente para a mesma coisa. As crenças centrais, Thiago, o manejo delas clínico ou o manejo do paciente é basicamente por meio de exposição. Então, cara, se você não consegue falar em público, se você tem dificuldade de lidar com ganhar dinheiro, etc., é você criar um contexto onde ofereça a essa pessoa provas finais de que aquela situação que ela teme não é nociva. Então o cara tem medo de falar em público, a estratégia padrão ouro para conseguir manejar isso é expor o cara e falar em público.